quero nem destrinchar tanto. Mas eu não consigo, sabe? Eu quero ir além, entende? Aí acaba ficando, assim, bem mais legal, assim, eu acho, tá? Então assim, tem quase 145 PowerPoint já, certo? E aí vou dividir em 2 aulas, tá? Então, eu coloquei o título assim, o que todo educador precisa saber sobre o desenvolvimento cognitivo, né? Então, não é só educador, seria o quê? Né? Professor, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, pais, né? Os pais também, acho que está na hora deles começarem a estudar também um pouquinho sobre neurociência, certo? E por quê? Nós estudando sobre neurociência, eu acabei de pegar esse livro aqui, ó, eu peguei uns livros no final, vou dar umas dicas, tá? Esse livro aqui, ó, Cérebro e Aprendizagem. E aí, só que eu acabei pegando ele agora, né? Eu tenho uma estante ali atrás, ó, tá vendo? Todos os meus livros. E aí eu achei ele muito, muito, muito interessante, fica a dica desse livro, sabe por quê? Porque eu olhando ele, muitas coisas que eu vou falar nessa aula, aqui está mais destrinchado, está mais detalhado, sabe? Então, assim, achei bem legal esse livro aqui. Ó, O Cérebro e a Aprendizagem, da WK Editora, certo? Eu achei bem interessante, porque muita coisa que eu vou estar falando aqui está mais destrinchado. Talvez eu monte até outra aula baseada nesse livro aqui, para ficar ainda mais... vocês aprenderem mais ainda. Ah, mandar no grupo? Mando sim as fotinhas do livro para vocês depois, tá bom? Eu tiro foto e envio, fica mais rápido, né? Então tá. E aí, vocês podem participar, viu, gente? Não estou falando sozinha, não. Muito ruim falar sozinha. Eu não trouxe o mouse. Tem algum problema, vou ter que pegar o mouse. Então, nesse livro aqui, Neurociência Aplicada à Aprendizagem, certo? Nós vamos estudar bastante sobre a neuroanatomia e a neurofisiologia, certo? Bastante sobre... tá bem, assim... Tá bem sobre esse assunto, o livro. O resumo, assim, do que vai ser estudado, certo? Aí, o livro, ele fala muito sobre a parte da estimulação, né? Quando a gente fala sobre neurociência, tem muito a ver com a parte da estimulação, certo? E aí, o que eu coloquei aqui, né? A estimulação em tempo inadequado pode causar tantos danos quanto a ausência da estimulação. Então, assim, aquela criança que é muito estimulada também não é bom, porque ela vai aprender tanto, né? Sabe aqueles pais que põem a criança, né, em tudo, e quer que a criança seja um gênio, né? Apesar que tem até aquelas crianças com altas habilidades, ela mesma, por si própria, acaba se estimulando, porque ela procura o conhecimento, né? São autodidatas, né? Então, assim, quando a criança é muito estimulada, também não é bom. E quando também a ausência da estimulação, também não é bom, sabe? Então, tem que ter um equilíbrio. Cada criança, ela vai passar pela fase do desenvolvimento dela, certo? Então, por isso que Piaget, ele separou, né, o estudo dele em fase do desenvolvimento. Cada fase, né, você fala da fase sensório-motora, que fase que é essa, né? Então, cada fase, a criança tem a fase dela para aprender, porque ela precisa aprender e precisa ser estimulada, certo? Então, se a gente passar muito, não é bom, né? Então, crianças que pulam estágios de desenvolvimento encontram dificuldades enormes para recuperar o que perderam, certo? Então, as crianças que pular estágios também não é bom. Então, por exemplo, tivemos 2 anos de pandemia, não é? Nesses 2 anos de pandemia, eu creio, né, que muitas crianças pularam os estágios pré-operatórios. Por quê? Porque é a fase do brincar, né? A fase né? da aumento ali, onde a criança que tem o boom das sinapses ali, é onde que ela mais aprende, essa fase do pré-operatório para o operatório concreto, né? É a fase que tem o boom de sinapse, muita sinapse, certo? E a criança ficaram muito dentro de casa, no celular, né? Os pais também não estimularam tanto, as aulas foram online não tem contato com outras crianças, então eu creio que vai ter uma sequela aí, dessa geração, de criança que pulou um pouco desse estágio, não totalmente, né, gente? Mas, assim, um pouco ficou defasado, sabe? Essa parte do brincado, do conviver, né, com outras crianças.
tá? E as crianças que tiveram muito prejuízo, as crianças que estavam na pré-escola foram para o primeiro ano. Então, essas crianças que estavam na pré-escola e foram para o primeiro ano, muitas crianças não estão sabendo ler e escrever, né? Porque pulou essa fase da pré-escola, que já era um preparo para ir para o primeiro ano, né? Então, aí, quando a gente fala em fases, né, do desenvolvimento, nós estamos falando aqui do sensório motor, do pré-operatório, do operatório concreto e do operatório formal, tá? Então, cada fase tem a sua idade aqui, que a gente vai estudar mais para frente. Então, da mesma forma que a estimulação que não respeita as etapas do desenvolvimento cognitivo e neurológico da criança, pode também fornecer aprendizagens incompletas e imaturas, cuja ressignificação pode ser extremamente complexa de ser realizada, né? Então, a ressignificação é o método utilizado em neurolinguística para fazer com que as pessoas possam atribuir novo significado a acontecimentos através de mudanças de sua visão de mundo. Então, quanto à aprendizagem, sempre vai haver o quê? Uma mudança de comportamento, gente. Se a criança aprende, ela tem uma mudança de comportamento, né? Por exemplo, tem lá meus aluninhos lá do meu reforço escolar, aí eu ensino já as 4 letras, né, do alfabeto para a criança, já vou ensinando letra cursiva, e a criança, quando ela começa a escrever cursiva, a letra cursiva, né, que eu acho muito difícil, né, mas se a criança tiver uma letra de forma, mas se for legalzinha, né, tá dentro de um padrão, eu acho que para que ensinar cursiva? Nem há necessidade, não é? Agora, aquela criança que tem uma letra de forma, mas a letra tá uma grande, uma pequena, tá super, né? Difícil de ler até, eu acho interessante, sim, tá ensinando a letra cursiva. E o outro, a criança que... E os professores, às vezes, começam a escrever cursiva na lousa. Muitos professores. E aí? Como é que fica essa criança que não aprendeu? Então, assim, aí a criança, ela vai... É um processo. Vai haver mudança de comportamento. Ela vai passar a escrever letra cursiva, belezinha, bonitinha, entendeu? E ela mesma vai começar a reconhecer que ela está fazendo uma coisa legal, uma coisa bonita, né? Então, a mudança de comportamento quando acontece a aprendizagem, certo? Se não houver mudança de comportamento, não houve aprendizagem, tá? E quando eu falo em primeira infância, né, é a fase compreendida entre 0 a 6 anos, que é um período crucial de profunda remodelação cerebral, que eu falei para vocês. É nessa fase que tem um boom de neurônios. Para vocês terem uma ideia, os neurônios, a sinapse que acontece nessa fase, ela permanece depois para a vida adulta, para vocês terem uma ideia, entendeu? E às vezes vai até diminuindo, assim, mas o tanto de neurônios que ela tem na fase do 0 a 6 anos, né? Na vida adulta é a mesma quantidade. Então, por isso que essa fase é a fase mais importante para que acontece a remodelação cerebral. Então, nessa fase ocorre o quê? Os chamados períodos sensíveis, momentos nos quais circuitos cerebrais específicos para a formação de determinadas habilidades têm maior plasticidade e melhor resposta a determinada experiência ambiental. Por isso que esse tempo de pandemia, que a criança ficou fora da escola, né? Nós temos o ensino formal e o informal, né? Então, o informal, né, é aquele que ele aprende para a convivência, sim, dos outros. E o formal é aquela aprendizagem que está na escola, né? Então, que já tem um planejamento do que vai ser ensinado, do que vai ser dado. Então, assim, é nesse momento que as crianças vão tendo o quê? A maior plasticidade cerebral, certo? Com a aprendizagem através das experiências ambientais dela, tá? Então, na primeira infância, é o que acontece com a visão, a audição, por exemplo, que necessita de exposição a um estímulo luminoso ou sonoro, né? Para as áreas cerebrais responsáveis pelo processamento sensorial, que se desenvolvam, por exemplo, a ocorrência de fatores que impeçam ou atrapalham a visão do bebê, como a catarata congênita, deve ser tratada no início da vida para permitir que a plasticidade cerebral na área da visão seja a mais efetiva possível. Olha só. Então, assim, e as crianças vão aprender pelos órgãos dos sentidos.
E os órgãos de sentido que, né, que mais é aguçado é a visão e a audição, né? Então, tudo, né, a gente aprende muito através da visão, não é? E da audição. E depois já complementa com a fala. Então, a infância é um período durante o qual o cérebro passa por mudanças significativas. O desenvolvimento do cérebro está associado ao aumento linear em suas dimensões que acompanharia a idade. Então, a criança vai, conforme ela vai desenvolvendo, né? O cérebro também, todas essas partes do cérebro humano, as regiões cerebrais, os circuitos neuronais, né? As vias nervosas, vão também se desenvolvendo. Então, o cérebro do bebê vai se desenvolvendo, o lobo frontal, né, o lobo parietal, o occipital, né? E tudo vão se desenvolvendo linearmente, tá? Conforme a criança vai crescendo. Então, as diferentes áreas do cérebro desenvolvem-se segundo trajetórias individuais. Cada indivíduo é único. Cada indivíduo vai desenvolver de acordo com o estímulo do meio ambiente que ele se encontra, né? Que pode aumentar ou diminuir de tamanho ao longo do tempo. Por exemplo, o volume da substância cinzenta cortical normalmente apresenta um pico durante a adolescência, ao passo que a substância branca aumenta de forma linear ao longo do mesmo período. Então, a idade em que a espessura máxima ocorre através do córtex varia como as regiões corticais relacionadas às funções primárias, como sistemas motores e sensoriais. Quando a criança nasce, né, primeira coisa que vai desenvolver ali é o sistema motor e o sensorial. Ela vai começar a movimentar o braço, a perninha, sorrir, mexer com o olhinho, né? Então, esses sistemas, essas funções, são as primeiras que vão amadurecendo, né? Depois a criança vai catinhar, vai andar, né? Porque a criança, ela não nasce sabendo, né? Eu creio que ela vai aprendendo conforme vai sendo estimulada, né? E amadurecem depois as áreas de associações de ordem superior. Então, no nosso cérebro, nós temos o quê? As funções inferiores, as primárias, e as funções superiores. O que vai amadurecer primeiro? Vai amadurecer primeiro as funções primárias, que é o sistema motor e sensorial. Depois que vai começar a amadurecer as associações de ordem superior, como o córtex pré-frontal, que é um dos últimos a amadurecer, né? As estruturas subcorticais filogenicamente mais antigas do que o córtex também mostram diferentes trajetórias do desenvolvimento. E eu penso assim, né? É uma escada, né, gente? A aprendizagem é uma escadinha. Eu penso que é uma escada, né? Ela vai aumentando o degrau conforme ela vai aprendendo. Conforme ela vai crescendo, vai subindo cada etapa da escada, cada etapa do desenvolvimento dela. Então, uma associação entre a maturação estrutural do lobo pré-frontal e a função de memória. Tem uma associação, né? Porque a parte da memória, ela está todo aqui no nosso córtex pré-frontal, né? Nós temos a memória, a atenção, né? Toda essa parte. Foram relatadas associações semelhantes entre o volume pré-frontal e medidas de controle de comportamento. Embora tenha sugerido que as alterações funcionais no cérebro em desenvolvimento refletem-se em alterações anatômicas. Então, o que quer dizer, né? Que eu vou no próximos slides. Está falando que conforme a criança vai crescendo, vai passando para a fase da adolescência, também vai tendo o controle do comportamento dela. A criança pequena, ela não tem um controle do comportamento. Tudo tem que ser dirigido, né? A criança vai pôr a mão na tomada, então você vai falar que não pode. A criança vai subir no lugar perigoso, você vai falando, né, que é perigoso, explicando para a criança. Conforme a criança vai crescendo, vai se tornando um adolescente, ela já sabe que é perigoso pular de um prédio, por exemplo. Uma criança que é pequenininha, se ela estiver engateando, ela vai pular do prédio e não vai ter consciência, não é? Conforme a criança vai crescendo, ela vai tendo um controle do seu comportamento, tá? E aí eu achei legal esse quadro aqui, como eu falei para vocês, eu vou pesquisando conforme eu vou estudando, né? Eu achei bem bacana, né? Está falando das fases da idade da criança em relação ao desenvolvimento cerebral dela. Quem gostaria de ler para mim? Cada um de vocês poderiam ler uma fase para me ajudar? Para participar um pouquinho da aula também? Então, alguém lê concepção ao nascimento, a outra pessoa lê a infância aos 5 anos, a outra lê dos 5 vai até os 22 anos, tá, gente?
Porque o desenvolvimento da maturação do cérebro, ela vai até os 22 anos. Quem pode ler para ajudar? Concepção ou nascimento. O desenvolvimento do cérebro e sistema nervoso começa 3 semanas após a concepção. Um refinado mecanismo de indução, proliferação, diferenciação e migração celular possibilitará ao feto interação com o seu corpo e com o mundo exterior. Além de sons externos, o feto é capaz de reagir entre a 20 20 a 30ª semana a estímulos sonoros provenientes do ambiente intrauterino. Olha só que bacana, né? Então, o desenvolvimento do cérebro e sistema nervoso começa a partir da 3ª semana após a concepção, tá vendo, gente? Certo? Quem lê agora da infância aos 5 anos? Eu tô fechando meu fone, mas vocês estão ouvindo dela, né? Vou fechar aqui. Infância, de 0 aos 5 anos. Os neurônios em excesso e sinapses são podados nos primeiros 18 meses, mas o cérebro continua crescendo, atingindo 90% do tamanho que terá na idade adulta. As células cerebrais tornam-se mais aptas à comunicação e os bebês logo desenvolvem suas habilidades de comunicação. Por volta dos 3 anos, a estrutura cerebral básica da criança é concluída. Então, gente, quando fala aí tá vendo aí, ó, os neurônios em excesso e sinapses são o quê? Podados, tá? Então, gente, por que que muitas crianças autistas, elas nascem normais do 0 a 1 ano, certo? E às vezes, quando dá 1 ano e meio, assim, acontecem as podas neuronais, porque tem um excesso de neurônio, excesso de sinapses, certo? Então, acontece a poda neuronal. E aí, essa poda neuronal, a criança já tem aquela predisposição para o autismo, já está já no gene dela. E aí, acontece as podas neuronais, é onde a criança, acontece dela ter dificuldade na fala, na interação, na comunicação, tá? Então, essas podas neuronais, nessa idade da infância, tem muito a ver com a manifestação, o autismo ali, quando manifesta o autismo na criança, tá bom? Ai, peraí. Quem lê agora o outro? Infância, de 5 aos 10 anos. Forte crescimento dos lobos parietal e temporal acontece nessa fase. Como essas são estruturas de cérebros cruciais para a linguagem e compreensão das relações espaciais. O período é excelente para aprender novos idiomas e músicas, até aos 7 anos. Os axônios da formação reticular no tronco encefálico serão revestidos por uma bainha de mielina, vital para uma comunicação celular eficaz, processo que resultará em maior tempo de atenção. Então, gente, quando fala ali da bainha de mielina, ó, e nessa fase que começa o quê? O forte crescimento do lobo parietal e temporal. Tá vendo que as coisas vão acontecendo aos poucos? O cérebro ele vai se desenvolvendo aos poucos, não é uma coisa assim. Deus, eu penso assim, Deus faz tudo tão perfeito, né, gente? Que se fosse tudo de uma vez, eu creio que ia entrar em parafuso os neurônios, né? O neurônio não ia se comunicar com o outro. Então, por isso que é tudo bem lento, né? Não é rápido. Então, quando fala ali da bainha de mielina, certo? Que alimenta, entendeu? O neurônio ali, a sinapse, quando acontece a sinapse, né? Então, é muito importante essa parte da bainha de mielina ali, que é o que dá o alimento, tá? Que depois eu vou explicar melhor, com mais detalhes, mostrando os desenhos, tudo para vocês entenderem, tá bom? Que mais que vocês acharam interessante na fase de 5 a 10 anos? É o período que tem um boom, né, de neurônios, onde a criança tem mais facilidade para aprender o inglês, aprender música, certo? Tá bom? Quem lê agora da puberdade? Puberdade, de 10 aos 13 anos. Pouco antes da puberdade, o volume de substância cinzenta no cérebro atinge seu ápice, especialmente no lobo frontal, a sede do planejamento, do controle de impulsos e de raciocínio. Esse crescimento pode ser deflagrado
por ondas de hormônios sexuais. Bem bacana, né, pessoal? Agora vai até 22 anos. Não, vai até 100 anos. Quem lê agora? Adolescência. A adolescência, 13 a 20 anos. O cérebro começa a encolher neste momento em que as vias neurais desnecessárias vão sendo podadas. Perde cerca de 2% do seu peso e volume a cada década desta fase em diante. Na adolescência é que se desenvolvem os lobos parental e temporal, associados às áreas espacial, sensorial, auditiva e da linguagem. Com isso, o cérebro estará bem equipado para lidar com desafios sociais e intelectuais. Aconteceu uma nova poda neuronal ali, tá vendo? Certo? Então, assim, o cérebro, ele vai tendo podas neuronais na primeira infância, entendeu? Até na adolescência, tá? Agora, da idade adulta. Idade adulta, 20 a 30 anos. Córtex pré-frontal, estrutura cerebral de importância fundamental no pensamento e avaliações das consequências das ações. Só aos 30 anos estará plenamente desenvolvido, possibilitando funções executivas aperfeiçoadas. Nessa idade também, o processamento de informações começa a desacelerar, o que significa que os impulsos nervosos são transmitidos de forma mais lenta que antes. Pessoal, vocês viram que legal essa informação, né? Que o córtex pré-frontal, estrutura cerebral de importância fundamental no pensamento e avaliações das consequências das ações. Olha só como demora, né? Um adolescente, às vezes, ele às vezes, né, faz coisa errada, às vezes vai para o caminho do mal, às vezes, né, sim, vocês estão entendendo, né, que eu estou falando. Por quê? Porque às vezes não tem um amadurecimento ali na parte do córtex pré-frontal, tudo tem uma explicação neurocientífica, estão vendo? Né? E não consegue fazer uma avaliação das consequências, né? Então, só depois de 30 anos que será plenamente desenvolvido, né? Tem muito a ver com as funções executivas, o planejamento, tudo, tá? Então, eu achei bem legal essa explicação também. Agora, meia-idade, que eu estou lendo isso aí, ó, 30 a 60 anos. Quem lê? Vou ler. Meia-idade, de 30 a 60 anos. Aprendizado, memória, planejamento e outros complexos processos mentais tornam-se mais difíceis e a reação aos estímulos levará mais tempo. O cérebro é capaz de combater os efeitos do envelhecimento, compensando as funções de declínio, a fim de fortalecer os processos de pensamento e memória. Com isso, a atividade mental pode até melhorar. Então, do 30 a 60 anos, né, a aprendizagem sempre vai acontecer, sempre nós vamos estar aprendendo coisas novas, certo? Então, o que acontece? Precisa de ter estímulos, tá? Então, o cérebro, ele reage a estímulos. Então, por exemplo, fazer uma academia, fazer uma ginástica, fazer uma caminhada, ler um livro, né? Participar de jogos entre família, sempre estar procurando a fazer algo, né? Para estar estimulando o cérebro, não deixar o cérebro parado, tá? Então, o cérebro é capaz de combater os efeitos do envelhecimento. Como? Compensando as funções de declínio. Como? Estudando, participando, conversando, participando de grupos, de amigos, né? E não ficar parado, né, gente? Sempre está procurando fazer uma atividade, tá? Agora, terceira idade. Quem lê? Terceira idade, de 60 a 100 anos. Pesquisas recentes sobre envelhecimento cerebral mostram que a taxa de declínio pode ser desacelerada por fatores ligados ao estilo de vida, como exercício físico regular,
alimentação saudável, atividade intelectual, entre outros. Um dos desafios mais importantes para sociedades nas quais a expectativa de vida for aumentada para 80 anos ou mais são as doenças relacionadas à idade, como Alzheimer. Então, gente, olha aí a importância, não sei quem que é psicopedagogo aqui, ou neuropsicopedagogo aqui no grupo, né? A importância da atuação do neuropsicopedagogo e psicopedagogo na ajuda, né? Para que o cérebro dessas pessoas que vão ter mais dificuldades, para sempre estar sendo estimulado. E a nossa função é essa, né? Está estimulando a parte do córtex pré-frontal, parte das funções executivas, das pessoas que futuramente vão ter dificuldade, porque sempre vai ter, né, gente? Sempre vai ter pessoas que não vão acompanhar, que sempre vão ter as dificuldades, né? E aí, achei muito legal também esse post aqui do tempo de creche, certo? Que ele fala o seguinte: índice da série de postagem de neurociência, aprendizagem e desenvolvimento infantil. Aspectos mais significativos do desenvolvimento das crianças de 2 a 36 meses. Então, nós temos ali, né, os órgãos sensoriais, ali do que é cada parte do cérebro, que fala ali da parte que fala do movimento, do tato, da linguagem, da visão, da audição, da cognição e aprendizagem, onde fica a parte do córtex pré-frontal, da subjetivação e emoção e socialização, onde fica o sistema límbico, né, e a parte da audição. Então, quando eu falo da visão, então, de 2 a 6 meses já está desenvolvida, tá? Audição também. O tato, 2 a 6 meses. Quando eu falo em movimento, aí já vai de 2 anos, vai aumentando cada vez mais, por 6 a 12 meses, 12 a 18 meses. Aí tem movimento grosso e fino, depois vai aumentando, né, até 24 a 36 meses. Então, conforme a criança vai crescendo, tem que estar o quê? Né? Trabalhando. Então, na pré-escola, na estimulação da criança no meio ambiente que ela vive, isso vai sendo o quê? Vai sendo cada vez mais estimulado, né? Porque se não houver uma estimulação, ela vai ter uma defasagem, tá? Se a criança, por exemplo, está lá na pré-escola, não é desenvolvida essa parte da parte psicomotora fina e grossa, por exemplo, cortar, né? Recortar, usar a tesoura, nesse movimento da psicomotricidade fina, ensinar a cortar, rasgar papel, amassar papel, né? Chutar uma bola, já a parte da coordenação motora grossa, né? Chutar uma bola, correr, pular, certo? Então, isso tem que ser o quê? Sempre estimulado. A linguagem, ela começa a desenvolver lá 2 meses, né? E vai, né? O desenvolvimento vai até 36 meses. Cognição e aprendizagem também. E subjetivação, emoção e relação também, tá bom? Então, tudo tem, ó, seu tempo, tá? De acordo com o desenvolvimento da criança. Então, é importante compreender o desenvolvimento do cérebro, principalmente suas relações com o desenvolvimento comportamental, para melhorar nossa compreensão sobre a capacidade da criança nos diferentes estágios do seu desenvolvimento. Eu já falei os estágios aqui, certo? Eu nem falei detalhado, né? Mas futuramente a gente pode até falar. Então, os processos cognitivos são o quê? Os recursos que todo indivíduo tem para adquirir, processar e transformar informações, que também vão ajudar na tomada de decisões. Eles podem se manifestar de forma orgânica ou artificial, consciente ou inconsciente, mas sempre de maneira rápida e integrada, tá? O desenvolvimento cognitivo é o processo de ampliação da capacidade de um ser humano de processar informações, que envolve a aquisição de recursos conceituais, habilidades perceptivas, aprimoramento da linguagem e demais aspectos relacionados ao amadurecimento do cérebro. Nós já até lemos naquele post, né? Então, gente, tudo tem a ver muito com a linguagem, tá? A linguagem, eu creio que a linguagem precisa ser muito desenvolvida nas crianças. A criança que não tem uma linguagem desenvolvida, ela vai ter muita dificuldade no desenvolvimento cognitivo dela. Então, por isso que é legal os pais, assim, desde bebezinho, né, tá ensinando a criança a falar corretamente, ensinando as palavrinhas, ensinando a formação de frases. Então, quando a criança quando inicia-se a formação de frases, aonde acontece a compreensão, né? Ela vai falar assim, por exemplo, eu quero comer banana, um exemplo.
é o quê? Ela está compreendendo. Então, a mãe pergunta, você quer comer banana? Um exemplo. Então, ela já entende aquela frase, entendeu? É um desenvolvimento cognitivo que está sendo o quê? Né? E aí, o que acontece? Quando ela entende o significado das frases, né? Está desenvolvendo ali a linguagem dela. E está desenvolvendo também as habilidades perceptivas, né? Então, o aprimoramento da linguagem é muito importante no desenvolvimento cognitivo das crianças. Por quê? Conforme ela vai ampliando a linguagem, porque, assim, dentro do cérebro, na hora que ela fala assim, você quer comer banana? Ela já tem a imagem da banana, certo? Já entende o que está querendo dizer. Então, o processo de desenvolvimento da capacidade do indivíduo de pensar e compreender, o termo também se refere a um campo de estudo da neurociência, da psicologia, da neuropsicopedagogia, tá? Então, todos nós, todos os profissionais, eles precisam estudar esse processo de desenvolvimento cognitivo. E quando eu falo em funções cognitivas, né, nós temos as funções cognitivas mais complexas, como atenção, memória e raciocínio, tá? Começa a se desenvolver na primeira infância, por meio do quê? De habilidades, como controle dos impulsos, capacidade de redirecionar a atenção e de memorizar regras. Os circuitos cerebrais responsáveis por tais funções são o quê? Conforme a criança vai crescendo, ela vai o quê? Sendo refinada durante a adolescência, até o início da vida adulta. Mas as conexões fundamentais começam a se estabelecer ainda nos primeiros anos de vida. Como eu falei lá naquele outro post, as crianças vão o quê? O cérebro, ele vai aprendendo devagar. O cérebro, ele vai se formando, a formação do nosso cérebro não é de uma vez, tá? Então, os processos cognitivos básicos, tá? Quais são? Nós falamos do quê? De percepção, de atenção, de linguagem, de aprendizagem, de memória, de pensamento. A gente vai ver um pedacinho de cada um deles, mas aí quando eu peguei esse livro aqui, gente, esse livro aqui, ele está bem... está explicando melhor, mais profundo, cada processo cognitivo. Tá? Então, quando eu falo em percepção, a percepção se refere à capacidade de adquirir novas informações por meio dos estímulos captados pelos sentidos, tá? Quais são? A visão, a audição, o paladar, o olfato e tato. E também na propriocepção e da interocepção. Quando eu falo em propriocepção, é o sentido que nos ajuda na orientação espacial, enquanto a interocepção é o sentido que nos dá consciência sobre o nosso corpo, nos alertando quando estamos com fome ou com sede. Olha só que interessante, né? E quando nós falamos de orientação espacial, é uma coisa que vai, né, se desenvolvendo também com o tempo, tá? Porque quando a criança nasce, ela não tem noção de orientação espacial, ela não tem noção de propriocepção ou interocepção, certo? Também é uma coisa que está sendo desenvolvida. Aí, quando eu falo na parte da atenção, a atenção é fundamental no processamento de um estímulo ou atividade que se converterá em conhecimento. Ela é indispensável para a regulação dos demais processos cognitivos, da percepção à aprendizagem e, consequentemente, para o desenvolvimento cognitivo. Então, ó, eu sempre falo, sem atenção não tem aprendizagem. Por isso, crianças com TDAH, elas têm muita dificuldade para aprender, porque elas têm dificuldade na parte da atenção. Então, eu preciso desenvolver as estratégias para que ela tenha atenção, para que ela venha aprender. Então, se você explica um conteúdo e a pessoa não está prestando atenção, vai aprender? Não vai. Então, para aprender, tem que ter o quê? Atenção. E eu penso assim, tá, gente? Além disso, fazer anotação, né? Anotar, grifar, usar algumas técnicas também. Fazer um mapa mental do que você aprendeu. Porque a atenção, às vezes, você tem ali no momento, você está entendendo o que a pessoa está falando, mas se você não fizer... Eu sou assim, né? Eu sou muito visual. Se eu não fizer um mapa mental daquilo, um resumo, certo? Ou repetir as informações, eu acabo esquecendo. Então, assim, às vezes a pessoa tem atenção naquele momento, mas acaba esquecendo o que aprendeu. Porque a atenção dela não foi uma atenção, assim, às vezes foi meio vago, né? Aquela aprendizagem. Então, quando eu falo em a linguagem é a capacidade de se expressar por meio da palavra, sendo indispensável para a comunicação, organização e transmissão das informações. Como eu falei para vocês, né? Para mim, a linguagem é o mais importante, sabe? Assim,
precisa desenvolver na criança, muito importante o desenvolvimento da linguagem. Aí eu coloquei esse postzinho aí, que eu achei muito interessante, né? A formação de novas sinapses. O que está de tracinho azulzinho, né? Tem ali, ó, concepção, né? Nascimento, de 0 anos, vai até, né? Até 16 meses, acho que está em meses aqui, né? Então, o que acontece? Então, nessa idade ali, ó, até 2 anos ali, até 5 anos, não, tá ali a idade, né? Desde o nascimento ali, né? Até os 5 anos, o que está de azulzinho são as funções cognitivas superiores. Olha só, né? Ela começa ali pequenininho, né? Que já está desenvolvendo, já está sendo desenvolvida ali na concepção, desenvolveu na concepção ali na criança, né? E depois, olha só, sobe uma montanha bem alta, depois vai diminuindo, certo? A linguagem, olha só, né? Então, nessa idade de 5 anos, como é de 0 a 5 anos, como é importante o desenvolvimento da linguagem. E a capacidade sensorial, visão e audição, que está de verdinho, tá vendo? Então, olha só a importância. Então, a criança que não se desenvolve, né, nesse período, essa parte das funções cognitivas, da linguagem, né, tudo, ela vai ter muita dificuldade depois com a aprendizagem, entendeu? Ah, não tá vendo o post? Como assim não tá vendo o post, gente? O post tá no slide, tem um bonequinho. Tá vendo os bonequinhos? Ninguém tá vendo? Tô vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo postzinho. sim. Tô Eu vendo falo sim. post, né? Essa imagem, essa figura que tá aqui, tá vendo? Estamos vendo, sim. Tem velhinho. Né? Essa imagem do slide, todo mundo vendo. Então. Aí, linguagem. Quanto à linguagem, sabemos que os bebês nascem com a capacidade de distinguir os sons de todas as categorias fonêmicas existentes. Então, a gente sabe aquele livro do DRN, dos neurônios da leitura? Muito interessante, sabe? Então, eu vou falar um pouquinho que eu li lá. Quando o bebê balbucia, esse balbucio, ele é universal. O mesmo balbucio que tem aqui, né? Quem já teve filho, esse balbucio, ele é universal. Todos os bebês fazem o mesmo sonzinho. Olha só que interessante, né? Tá? E aí, conforme a criança vai convivendo com o meio ambiente, aí ele vai aprendendo a língua dele, se é o português, se é o inglês, se é o espanhol, entendeu? Então, agora vamos falar um pouquinho da aprendizagem, bem resumidinho, né? É o processo cognitivo em que novas informações são adicionadas ao conhecimento prévio do indivíduo, como novos comportamentos e hábitos. Então, assim, quando fala em conhecimento prévio, fala muito do Vygotsky, né? Tem lá o conhecimento prévio, você pergunta, né? Tem o prévio, tem o real, potencial e proximal, né? Então, conhecimento real, proximal, como é que é? Conhecimento real, proximal, potencial. Eu já até esqueci, porque a gente tem que rever, né, as informações para não esquecer. Então, quando eu falo conhecimento prévio, é aquilo que ele já sabe. E aí, conforme eu pergunto, por isso que, assim, eu acho muito legal o professor, antes de começar uma aula, né, uma aula nova, tentar resgatar daquela criança, que a criança sabe sobre aquele assunto, né? E aí, a partir do que ela sabe, você começar a colocar as informações novas depois em cima do que ela já sabe. Então, é conhecimento prévio. Então, em cima do conhecimento prévio são adicionados novos conhecimentos. E quando você adiciona novos conhecimentos, vai ter o quê? Uma modificação de comportamento e hábitos da criança, tá? Isso para mim é para a vida toda, tá, gente? Quando eu falo em memória, a memória é a função cognitiva que nos ajuda a codificar, a armazenar e acessar as informações. Ela pode ser dividida em diferentes tipos, sendo as principais. Memória de curto prazo, capacidade de reter informações durante um curto período de tempo. E memória de longo prazo, capacidade de reter informações por um longo período de tempo. Então, igual eu falo, né, gente? As pessoas que têm memória de curto prazo, né? Ela não consegue buscar lá no cérebro, né, as informações do que ela aprendeu, certo? Então, quando a aprendizagem acontece, vai para a memória de longo prazo. Ela consegue fazer um resgate na memória dela, certo? E a de curto prazo, não. Ela vai ser tipo assim, vai sendo jogada na lixeira, né? Para que haja aprendizagem, essa memória tem que ir para o longo prazo. Por isso que é legal muito a repetição, né? Quando há repetição, a criança, ela vai
colocando as informações da memória de longo prazo dela, tá? E a memória declarativa, que é a subcategoria da memória de longo prazo, é a capacidade de adquirir conhecimento por meio da linguagem, da educação formal e de experiências pessoais. O que eu falei? Educação formal é aquela educação planejada. É quando a criança está na escola, está no curso, está no Kumon, sei lá, né? É uma coisa mais planejada, tá? E a memória processual, subcategoria da memória de longo prazo, aquisição de conhecimento acontece por meio da repetição e da rotina, tá? Então, por exemplo, quando eu trabalho com criança autista, né? Então, a gente trabalha muito com imagens e tem que estar tudo, e a criança com TDAH também, né? Tem que estar tudo muito com imagem, e a rotina tem que estar ali na porta da geladeira, na porta do armário, né? No banheiro, todo lugar para a criança ter a parte visual dela, para que ela tenha essa memória processual, né? Então, é muito importante a parte da rotina. Quando eu falo em pensamento, o pensamento é que nos permite unir todas as informações recebidas via os demais progressos cognitivos, além de criar relações entre acontecimentos e conhecimento. Para isso, o pensamento recorre às funções executivas, como o raciocínio, a síntese e a resolução de problemas. Olha só, gente, tudo isso fica onde? No córtex pré-frontal, tá? Quando eu falo em funções executivas. Aí, falando um pouquinho mais sobre cognição. A cognição é o quê? A capacidade de todo indivíduo de processar informações que se originam de diferentes fontes para transformá-la em conhecimento, tá? Então, se o indivíduo não processar as informações, ele não está tendo a cognição, não está transformando em conhecimento, tá? E elas podem vir da percepção dos estímulos do ambiente, da experiência de nossas características pessoais e como também crenças e valores, tá bom? Então, por exemplo, cada família, ela vai ter sua crença e seus valores. Suas crenças e seus valores, não é? Por exemplo, tem uma família que ela tem a crença e os valores dela, tem outra tem então uma família precisa de respeitar a outra, né? De acordo com suas crenças e valores. Então, quando ela se torna adolescente, torna adulta, ela já tem o poder da decisão, ela pode mudar, né? A sua crença, os seus valores, se ela quiser. Então, isso é uma coisa que está acontecendo, né? Todo ser humano. O cérebro é o principal responsável pela integração do organismo com o meio ambiente. Gente, se o cérebro morrer, o resto do corpo morre também. Sem o cérebro, não tem aprendizagem, não tem cognição, né? Se considerar a aprendizagem a resultante da interação do indivíduo com o meio ambiente, perceber que ele se propicia o arcabouço biológico para o desenvolvimento das habilidades cognitivas. E tem tudo muito a ver com o quê? Com os órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos podem estimular o cérebro, tá? Que são a visão, o paladar, o olfato, o tato, a audição, tá? Eu achei até interessante essa figurinha aqui do cérebro, né? Lendo ali, né? Então, ele tá o quê? Ele tá se desenvolvendo, né? Aí, gente, falando daquela parte lá, quando a gente falou do córtex pré-frontal, né? Que vocês já leram, que ele vai sendo desenvolvido aos poucos. Então, aí coloquei um exemplo aqui. O desenvolvimento lento do córtex pré-frontal, lembra que a gente falou lá no outro post, no outro PowerPoint, que é uma forma lenta, tá? Está associado com o desenvolvimento relativamente lento do controle comportamental, ao passo que as áreas subcorticais amadurecem mais rapidamente, o que pode estar relacionado com o comportamento impulsivo e orientado para recompensas, exibido por adolescentes, tá vendo? Então, assim, olha só como, né, tudo é muito perfeito, certo? Então, quando chega na fase da adolescência, os adolescentes, eles são movidos através do amadurecimento do comportamento deles, na fase da adolescência, e através de recompensas. Então, geralmente, os pais acabam falando assim, arruma seu quarto, né, arruma sua cama para você, ou você dá uma mesada para ele, então ele vai ter o quê? Ele vai sempre, certo? O comportamento dele vai ser orientado muito através de recompensas, tá? E aí eu coloquei aqui essa figura aqui, que eu achei muito interessante, da revista Isto É, né? Desliga o fone aí, ó, alguém deixa o fone ligado.
Tá. Então, ó, então nessa parte da adolescência, olha só, né? Colocou um adolescente, tá ali a imagem do cérebro, né? Quando está acontecendo as sinapses ali, as conexões neuronais. Então, assim, olha só. Então, eles pensam em prazer acima de tudo, né? Os adolescentes ficam vulneráveis a situações nas quais pode haver perigo, como o uso de drogas, porque buscam obter mais recompensas imediatas, como o prazer de vencer obstáculos ou de obter o reconhecimento dos amigos. E consequências de mudanças que ocorrem nessa fase no sistema dopaminérgico associado ao prazer. Preferências pelos amigos, os neurônios espelhos, células nervosas associadas pela observação de comportamentos dos outros, tá? Atingem sua quantidade máxima aos 13 anos. Por isso, cresce a disponibilidade para seguir as preferências do grupo. O cérebro deles também está banhado por ocitocina, hormônio que estimula a convivência social. Olha só, gente, que interessante, né? Quarto arrumado, é difícil encontrar um quarto de adolescente em ordem. Isso porque a região responsável pela organização espacial ainda não está em pleno funcionamento. Emoções intensas, a razão para explosões de raiva ou de crises de tristezas profundas, por exemplo, frequentes nessa fase, está na grande produção de hormônios associados ao funcionamento do sistema límbico e o centro cerebral onde se processam as emoções, inundando os hormônios. É como se ele funcionasse em ritmo além do normal. Impulso incontrolável, os adolescentes ainda não conseguem usar a racionalidade no córtex pré-frontal na hora de processar os sentimentos. Utilizam mais as amígdalas, estruturas do cérebro envolvida no processamento de emoções como o medo e a raiva. Ele faz parte do que os especialistas chamam de cérebro primitivo, uma das primeiras áreas desenvolvidas no ser humano, ligada basicamente aos instintos, tá vendo? Então, por isso que, assim, adolescente, às vezes, é muito incontrolável, né? Eles, às vezes, têm muita raiva, às vezes, brigam muito com os pais brigam muito com os filhos. Tem tudo a ver muito com os neurônios, com os neurônios transmissores, que eu vou ensinar na próxima aula, tá? Eu vou falar sobre os neurônios transmissores. Então, metamorfose ambulante, conheça as mudanças ocorridas no cérebro do adolescente e os comportamentos associados a elas. Por quê? Porque o desenvolvimento do córtex pré-frontal, ele vai se desenvolvendo aos poucos, tá? Então, depois dessa onda, vai subindo rumo às áreas mais recentes do cérebro, ligadas ao pensamento, complexa tomada de decisões. Entre elas estão o córtex pré-frontal, o sulco temporal superior e o córtex parietal superior, envolvidos na integração de informações enviadas por outras estruturas do órgão. As áreas distintas disputam recompensa presente ou futura. O córtex cingulado anterior, importante para tomar decisões com base nas recompensas, elas trarão ajuda a informar a mente sobre as vantagens a curto prazo. O hipocampo, entretanto, cria imagens relativas ao futuro, como uma aposentadoria mais tranquila em relação ao dinheiro poupado, e bombardeia o córtex cingulado anterior com esses sinais. Então, conforme a criança vai crescendo, vai acontecendo um amadurecimento do cérebro. Lembra que a gente leu lá no outro post? Essa evolução explica, em parte, porque nesse período da vida, a impulsividade e os sentimentos mais viscerais são manifestados com tanta facilidade sem passar pelo filtro da razão. O adolescente, ele não tem daquele filtro da razão. Ele vai agir por impulsos, né? Esse processo coincide com alterações das quantidades de dopamina, que eu vou explicar depois, né, um pouco mais sobre os neurotransmissores, tá? Substância que faz troca de mensagem entre os neurônios, tá? Muito importante na experiência do prazer ou recompensa. Isso parece afetar o processo de antecipação do prêmio, de tal forma que os adolescentes se sentem mais animados do que os adultos quando percebem a possibilidade de um ganho, tá? Melhor planejamento. A região que conecta o hemisfério esquerdo e direito do cérebro
engrossa e leva maior quantidade de impulsos elétricos para as áreas relacionadas com atividades, tá bom, gente? Aí eu achei muito legal esse post aqui, que ele fala um pouquinho das funções do cérebro. Quando eu falo em lobo frontal, tá? Eu falo o quê? Da personalidade, tá? Do julgamento, do raciocínio abstrato, do movimento, do comportamento social, da expressão e linguagem, certo? Ali, lobo frontal, né? Aí, quando eu falo em coordenação sensorial, né? Coordenadas espaciais do corpo e seu ambiente. O lobo parietal, sensações, consciência da forma corporal. A visão, não fica no lobo occipital, onde acontecem os estímulos visuais. Tem aqui do lado esquerdo a formação das palavras, acontece no lobo temporal também, tá? Tem o lobo frontal e o lobo temporal, né? No lobo temporal que acontecem as formações das palavras. Audição e compreensão da linguagem, armazenamento, recordação de memórias, onde tem a área de Wernicke e a área de Broca, né? Depois eu tenho ali comportamento, emoções e motivações, onde fica essa parte do sistema límbico ali. Eu tenho a parte auditiva, né, onde fica o cerebelo, que controla o equilíbrio e coordenação. Aí o cerebelo, né, ele controla o equilíbrio e coordenação, e ele é chamado de pequeno cérebro, né? Depois tem a compreensão da linguagem e inteligência ali também, tá? Onde fica ali no lobo occipital ali, tá? Ó, bem legal, né? E aí, o adolescente sempre está o quê? À procura do equilíbrio, né? À medida que o processo de amadurecimento das estruturas e funções do cérebro evolui, o que ocorre até o final da adolescência, por volta de 22 anos, tá? Os jovens conseguem, por exemplo, equilibrar melhor os impulsos e o desejo de correr risco para obter recompensas imediatas. Confira outras transformações até o final da adolescência. Então, conforme, né, o adolescente, então, 13 anos, por exemplo, 14, 15 anos, 16 anos, 17, ele ainda está, né, ainda não consegue ter uma tomada de decisão. Então, conforme o cérebro vai amadurecendo, então, o adolescente ele vai ter maior consciência do outro. O desenvolvimento de um caminho neural situado na parte superior do cérebro, a área medial do córtex pré-frontal, até o sulco temporal superior, permite um ganho, né? Um ganho de mais capacidade de tomar essas decisões, que desenvolvem-se, né, as ligações mais fortes entre os hipocampo, parte do sistema que processa as lembranças, e as áreas cerebrais relacionadas com a tomada de decisões. Isso permite considerar mais variáveis no momento de optar. Optar o quê? Optar sobre o raciocínio lapidado, que são as redes neuronais, tá? Pouco usadas, tornam-se inativas, as restantes mais potentes. Essa reconfiguração faz a camada externa do cérebro ficar mais fina, tornando seu raciocínio mais sofisticado. E vai acontecer também um melhor planejamento, onde acontece a região que conecta os hemisférios esquerdo e direito do cérebro, engrossa e leva a maior quantidade de impulsos elétricos para áreas relacionadas com atividades. Rapidez nas ações. Os axônios, longas fibras nervosas, que mediam a comunicação entre os neurônios, ganham um revestimento mais denso de mielina, que é a substância presente em alguns neurônios, que facilita a condução dos sinais nervosos. O resultado é um aumento na velocidade da troca de informações entre os neurônios, tá? Ainda nessa etapa, dá-se o fortalecimento e o amadurecimento de algumas redes de neurônios, as células nervosas que trocam informações entre si e o abandono de outras menos usadas. A onda de maturidade se inicia nas partes mais profundas e antigas, próximas ao tronco cerebral, como centros da linguagem, e naquelas ligadas ao processamento, emoções e ao medo. Aí eu coloquei aqui, né, onde tem um córtex pré-frontal, onde vai desenvolvendo, conforme a criança vai crescendo, onde tem a amígdala, onde tem a parte das emoções, tá? Do medo, tá? As emoções são tipicamente medidas em respostas fisiológicas, como batimento cardíaco, sudorese, sangue correndo pelo rosto e liberação de adrenalina. Expressão também é uma importante das emoções, tá?
Então, por exemplo, quando a pessoa tem uma emoção muito, 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 muito grande, né, tem a ver muito com a adrenalina, então vai acontecer, né, o coração pode acelerar, tem a ver com os neurotransmissores, que eu vou estar explicando depois, por exemplo, a adrenalina, tá? Então, ela vai acontecer sudorese, vai suar forte. Vamos supor, a criança, por exemplo, ela vai fazer uma prova, e às vezes ela não está preparada para aquela prova, então ela vai suar, o batimento cardíaco vai ficar acelerado, né? Então, o que acontece? Ela não vai, né? Não vai ficar bem, não é verdade? Então, tudo tem a ver muito com as emoções, tá? E as emoções a gente percebe pelo jeito que a pessoa tá, né? Pelo rosto dela, se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá nervosa, a gente consegue perceber, né, gente? Então, a expressão também, ela está associada às partes do sistema nervoso, como o córtex motor, o sistema límbico e o tronco cerebral. As partes do sistema nervoso que mais afetam as emoções são os lobos frontais e a amígdala. Onde 2 neurônios se encontram, existe uma lacuna muito pequena entre eles, que é o quê? As sinapses, que eu vou explicar melhor na próxima aula. O córtex frontal é geralmente associado aos sentimentos de felicidade e prazer, tá? Olha ali na imagem, né? Onde está pintado de verde. A amígdala é geralmente associada a sentimentos de raiva, medo e tristeza. Então, adolescência, né? Então, na adolescência, que o córtex frontal ainda não está tão desenvolvido, então ele vai, né? Vai se sentir ali, vai explodir ali na parte da raiva, do medo, da tristeza, tá? E, além disso, compreender o desenvolvimento, né, normal do cérebro é relevante para compreender as alterações de desenvolvimento típicas de distúrbios neuropsiquiátricos na infância, como, por exemplo, o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí eu coloquei esse post aqui, que eu achei bem legal, que está bem resumidinho, né? O cérebro que tem TDAH. As causas do TDAH ainda não estão completamente esclarecidas, mas a teoria corrente para explicá-lo associa ao transtorno do descontrole do córtex pré-frontal. Tá vendo, gente? Tá? Essa região do cérebro é ligada ao raciocínio, ao controle emocional e à personalidade. Ela controla os impulsos e os pensamentos de fundo da mente, que permite que a pessoa foque. E quem tem TDAH, esse filtro não funciona muito bem, porque levaria a pessoa a ter dificuldades em controlar os seus impulsos. Então, ela pode sentir raiva, medo, angústia, porque não consegue fazer uma prova, por exemplo, né? Não consegue tirar uma informação da memória de longo prazo, né? Porque a atenção dela é prejudicada, então vai ser difícil. E sabe o que prejudica muito? São os distratores. Se a criança está num ambiente que tem muito barulho, ela vai ter muita dificuldade para aprender, gente. Então, quantas crianças na escola, né? E na sala de aula, né, gente? Hoje em dia as salas de aula são tão barulhentas, né? As crianças, né, conversam muito. Então, aquela criança que tem TDAH, ela vai ter muita dificuldade de aprender por causa dos distratores ali do meio ambiente, tá? Então, os sintomas e sinais, certo? Adultos com TDAH, por exemplo, que existe muitos por aí que não foram diagnosticados, né? Ela tem dificuldade para se planejar, falha em cumprir prazos, tende a começar uma atividade antes de terminar outra, ser desajeitados, ter dificuldade para esperar, mudar o comportamento quando é criticado, achar difícil seguir regras e fazer comentários inconvenientes sem controle. Tratamento. Em alguns casos, o adulto com TDAH desenvolve estratégias para lidar com sintomas ao longo da vida, mas pode recorrer a tratamento como medicação, como os estimulantes, metilfenidato, como a Ritalina, por exemplo, lisdexanfetamina e alguns antidepressivos. Nem sempre são tomados diariamente. E também uma psicoterapia cognitivo-comportamental, uma psicóloga, né, formada nessa área. Aí, a nossa aula eu já deixei aqui, ó. Até eu marquei aqui, certo? A nossa próxima aula será no dia 20 de julho, na próxima quarta-feira, tá bom? Eu vou desligar aqui a gravaçãozinha. Peraí. A gente conversar um pouquinho. Espera só um pouquinho. Errei aqui. Aí, gente, eu trouxe aqui, por exemplo, umas dicas de livros, quem quiser anotar. Ó,
tá? Nossa, eu gostei muito desse livro, hein? O Cérebro de Aprendizagem. Ainda vou montar uma aulinha dele, tá? Esse aqui, Neurociência e Carreira Docente, eu comprei, ainda não li, tá? Mas vou dar a dica porque tem a ver com neurociência. Esse aqui, Como o Cérebro Aprende. Muito bacana esse livro também. Afinal, por que os nossos alunos não aprendem? Tem muito a ver com a aula de hoje, não tem? Eu separo o livro de acordo com a aula, tá? Sob o Comando do Cérebro. Esse é da Marta Pires Helber. Tá? Esse aqui, muito legal. Eu tô lendo esse, ó. Comecei a ler, tá? Que fala sobre o TDAH. Tem depoimentos de várias crianças que têm TDAH e dá pra gente saber como que a criança sofre, né? Esse achei bem bacana. Tô pensando em cada aula colocar uma atividade desse livro aqui, que é Jogos para Estimulação das Múltiplas Inteligências. Pegar um joguinho que me interessa, que eu acho bacana, e passar no final da aula, né? Aprendizagem significativa, muito bacana também. Exercitando se aprende. Esse aqui tem a ver com a alfabetização, tá, gente? Eu comprei ele, eu achei que não fosse, né? Não, achei que fosse um livro, assim. Aí, quando eu comprei, é para crianças que têm possível dislexia, né? Eu achei bem legal, porque ele trabalha com os fonemas, olha. Ele trabalha bastante com os fonemas, aí tem as vogais, depois das vogais, deixa eu ver aqui, vai para o fonema V, certo? Trabalha com o fonema V, aí depois vai para o fonema F. Então, quem trabalha com crianças que têm uma possível dislexia é bem bacana esse livro aqui. Então, exercitando se aprende, certo? E depois vai ficando cada vez mais difícil, sabe? Aí vai até o fonema L, vai indo. Tem esse livro também da Marta Helbas, Estimulação Cognitiva, tá? Então, assim, tem um exercício para quem é psicopedagogo. Nossa, esse aqui é bem legal. Vou ver se eu pegar um exercício do livro para colocar no final da aula como desafio para a aula ficar mais legal, né? Para vocês pegarem como ideia também para usar na clínica, certo? Acho que é bem legal, certo? E o livro que a gente está estudando é esse aqui, tá? E aí, eu trouxe um joguinho aqui, ó. Tapa certo. Vocês conhecem o tapa certo? Aí eu queria saber de vocês. O que pode estimular? O que o tapa certo poderia estimular conforme a gente estuda aqui sobre o cérebro, né? O que o tapa certo vem estimular na criança? Olha, tem as mãozinhas com um negocinho que gruda aqui, ó. Tá vendo? Gruda. E aí tem os bichinhos. Aí tem assim, ó. De tudo que a gente estudou, cada vez eu trago um joguinho para mostrar, então, para vocês, tá bom? Eu comprei na Amazon também, eu gosto de comprar tudo na Amazon, gente. Chega rapidinho, sabe? Eu compro tudo. Aí tem assim, ó. Vocês podem inventar um tapa certo, tá? Vocês podem colocar lá, por exemplo, polvo, né? Então, o que é círculo, é o nome dos bichinhos aqui, ó. O que é círculo, polvo, pato. Pega a dica aí para vocês inventarem um joguinho. Peixe palhaço. Um exemplo aqui, tartaruga. Então, tá tudo em formato de círculo, certo? E aí, o que tá em um quadradinho é também o nome, certo? Então, por exemplo, vou pegar o pato, ó, o pato quadradinho e o pato que tá em formato de círculo, tá vendo aqui? Então, você vai misturar tudo em cima da mesa, certo? E aí quem achar primeiro os dois, o parzinho, quem fizer mais parzinho que vence. Certo? Aí vai como se fosse o jogo da memória. Como se fosse o jogo da memória. Só que olha só que bacana, a criança vai ler. Eu fiz, tá? Eu peguei um PowerPoint e fiz um monte de outras categorias. Aqui categorias são animais, tá? Esse tapa certo, a categoria animais, mas existe tapa certo de outras categorias. E aí eu creio que isso aqui vende separado. Isso aqui, ó, tá? E aí, se você não quiser comprar o jogo tapa certo, né? Você pode comprar essas mãozinhas aqui, ó, com a ventosa aqui. E aí vocês podem fazer, plastificar, que dá certinho. Então, eu acho legal também fazer assim, ó. Escrever a palavra pato sem a imagem pato e com o desenho pato. Entendeu? Então, ela vai ter que achar a palavra
com a imagem aqui. Palavra e imagem, entendeu? Achar mais difícil? Então, você pode dar umas modificações no jogo para deixar mais difícil para a criança, para ver se ela está lendo, ela está conseguindo ter essa consciência, né, de leitura. Então, assim, o que o tapa certo, dentro do lado que a gente estudou sobre o córtex, né, pré-frontal, sobre tudo que a gente estudou, o que o tapa certo vai desenvolver na criança? O que vai trabalhar na criança? Vamos supor que você é uma psicopedagoga, você vai colocar o tapa certo ali, e o que você vai trabalhar com essa criança? Como uma psicopedagoga, por exemplo. Gente, ninguém quer falar? Com a repetição, ele pode estar trabalhando a memória de longo prazo, né? Memória de longo prazo, o que mais? Sim. Pode falar, não precisa ter medo de falar, não. Hein? Se fizer desse jeito que você descreveu aí, a imagem em um e a palavra em outro, também saber se ele sabe fazer essa associação, a palavra e o objeto, né? Isso, associação de palavra com objeto com objeto. Vai trabalhar geométricas. Forma geométrica, vai trabalhar o contorno inibitório, porque a criança fica tão empolgada. Gente, tão gostoso jogar isso aqui com a criança. Porque eu jogo junto, tá? A gente tem que jogar junto para poder incentivar. Então, cada um pega uma mãozinha, aí vamos ver quem acha primeiro, fazer uma competiçãozinha ali, né? E aí eles vão ficar, nossa, super aguçados de achar o parzinho primeiro, entendeu? Então, você está trabalhando o contorno inibitório ali. E já está trabalhando a leitura de uma maneira lúdica, né? Saber esperar, né? O que mais? Agilidade, raciocínio. Agilidade, controle inibitório, agilidade. Ó, os neurônios dela, lá, se você for pensar na sinapse, né? Quando a gente está acontecendo a aprendizagem, os neurônios estão se mexendo ali no nosso cérebro, onde está acontecendo a sinapse, não é? Uma sinapse vai se conectando com a outra. Então, quando a criança identifica pato com pato, já houve ali, os neurônios da leitura ali está sendo estimulado, certo? Os neurônios da leitura, da fala, porque ele vai falar também, a palavra acabar falando, né? Eu sempre falo assim, vamos falar, pato, pato, elefante, elefante, macaco, macaco. Só que aqui tá bem fácil, por quê? Porque de acordo com a imagem aqui, e tá escrita imagem igualzinho. Então, acho que assim, a gente podia inventar para deixar um pouquinho mais difícil. Você pode fazer um tapa certo também, trabalhar com a criança com dislexia. Com dislexia, por exemplo, palavras com F e palavras com V. Vaca, faca, né? Por exemplo, né? E colocar palavras que tenham sons parecidos, né? Para poder trabalhar um pouquinho com as crianças a parte da... Porque sabe que a criança quando tem dislexia, a dislexia, ela não tem cura, né? Então, você vai trabalhar para você fazer a intervenção com ela, para ela melhorando, tá? Ó, trabalha a consciência fonológica, estimula a linguagem, regras, colocaram aqui no chat, muito legal, adorei. Regras. O que mais, gente? Mais alguma coisa para a gente finalizar a aula? Já deu 9h10, eu quero terminar 9 horas. Sempre 9 horas. Mais alguém quer falar alguma coisa?